Bom, senhores, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme o horário que estejam me vendo. Eu sou o professor Vieira, esse é o nosso canal, o canal Antônio Vieira, e estamos dando prosseguimento às nossas aulas de topografia. Na aula passada, nós abordamos essa questão de nivelamento trigonométrico visada unilateral. Vimos a descrição do fenômeno e a dedução da fórmula que envolvia várias grandezas a serem determinadas e medidas lá no campo e outras que seriam assim influência do meio, como a refração atmosférica. Nessa aula de hoje, eu quero passar para vocês alguns detalhes que devem ser feitos no gabinete antes de ir ao campo. E esses trabalhos feitos no gabinete antes de ir ao campo, os trabalhos de topografia ou geodésia, eles podem ser assim divididos em duas etapas: trabalho de gabinete e trabalhos de campo. Então, no gabinete, conhecendo-se a finalidade do trabalho, em consequência disso as tolerâncias, existem assim os serviços, Teríamos serviços, esses serviços de gabinete e os serviços de campo, propriamente ditos. Nesses serviços de gabinete, nós podemos destacar aqui uma fase inicial e após os serviços de campo. Após os serviços de campo. Então nós teríamos uma parte em gabinete, que seria uma parte inicial, depois iria-se ao campo, fazer a realização das medições, e essas medições realizadas, então, retornando-se ao gabinete, faria-se novos trabalhos no gabinete. Essa fase inicial, ela é compreendida de um reconhecimento na carta topográfica, a melhor carta topográfica da região. Então, conhecendo-se a finalidade do trabalho, então vamos supor que a finalidade do trabalho seja essa: é preciso determinar a altitude desse ponto B por nivelamento trigonométrico, por alguma razão, não é possível fazer geométrico, e esse ponto, para a finalidade que se quer, para a aplicação que vai ser feita, estabelece-se uma tolerância, um erro máximo a ser permitido. Vamos supor que seja de 5 centímetros. Então, isto feito, estabelecida a tolerância, nós precisamos, então, em função dessa tolerância, selecionar os instrumentos e os métodos. No caso aqui, por hipótese, o método já está selecionado. É o nivelamento trigonométrico por visada unilateral, quer dizer, da estação para o ponto a ser visado. O método já está definido. Então resta agora só, no gabinete, ver qual é o instrumento que vai permitir respeitar aquela tolerância, aquele erro máximo, para quando se for ao campo, o trabalho ser realizado com sucesso. Tendo-se uma carta topográfica, a melhor carta da região, nessa carta topográfica, a melhor da região, nós identificamos a região onde vai ser o trabalho, onde está o ponto A, onde está o ponto B, que condições de acesso tem ali para a equipe ir de A para B, qual a distância aproximada entre o A e o B. Vamos supor que essa distância aproximada, tirada ali na carta, seja da ordem de 5 quilômetros. E isso daí já nos dá meios para determinado instrumento que deveremos levar para o nosso trabalho. Só com essas informações, assim, direitinhas. Então, qual seria, por exemplo, com tolerância para
essa tolerância na altitude de B ser o erro máximo, assim, 5 centímetros, qual será a precisão da medida desse ângulo Z? Então esse ângulo Z, ele vai ter uma incerteza na sua medição. Essa distância zenital aqui, medida, terá uma incerteza, vou chamar um ângulo pequenininho, DZ. E essa incerteza no ponto B aqui, esses 0,05 metros, 5 centímetros, ele pode ser comparado a um arco de círculo. Essa distância aqui é aquela distância aproximada que é da ordem de 5.000 metros. Então, qual será essa incerteza? Essa incerteza DZ, nós vemos da geometria, que isso aqui pode ser um arco de círculo. Então, esse ângulo aqui é a razão entre o comprimento desse arco e o raio. O comprimento desse arco, vamos dizer que seja aquela 0,5 metros, e esse raio do círculo, que é a distância aproximada, é esse aqui. Pronto, já está aqui a incerteza que esse ângulo zenital vai ter nessa distância, para ter uma tolerância de 5 centímetros. Essa incerteza aqui, você vê que está em metros sobre metro, está em radianos. Nós podemos passá-la para segundos. Nós já vimos aí na aula passada que para passar de radianos para segundo, nós multiplicamos por 206.265. Essa constante aqui é a quantidade de segundos, que tem um radiano. Isso daqui, metro por metro, é radiano. Então, radiano com radiano simplifica. Esse resultado aqui sai em metros. Fazendo essa conta, isso daí uns 2 segundos. Bom, com esses 2 segundos, nós podemos, então, observar o catálogo dos instrumentos e ver que aparelho de medir ângulo permite essa precisão. No catálogo, nós vemos, então, que existe, por exemplo, um teodolito do tipo Wild T2. Ele tem uma incerteza, esse teodolito tipo Wild T2 tem uma incerteza da ordem de 1 segundo de arco, como se fosse a menor graduação do ciclo, e temos também as estações totais. Esse ângulo aqui, por exemplo, esse DZ, seria o ângulo de uma medida ali, mas nunca se faz uma medida apenas, no mínimo uma série de CE e CD. Então imaginando que se faça 2 séries de CE e CD, cada série vai dar um valor. Então o valor dessa distância zenital, que seria a média, nós já vimos aí também em aulas anteriores, adotando esse valor aqui como se fosse o desvio padrão, dividido por raiz de N, esse N seria então 2 séries de CE e CD no ciclo vertical. Teremos então aqui 2 segundos por raiz de 2 séries de CE e CD. Isso nos daria aqui um ângulo da ordem, né, uma incerteza da ordem de 1,4 segundo. Então, 1,4 segundos. Pronto. Então, o ângulo medido, quando se for ao campo, 2 séries de CE e CD, na média, ele poderá ficar com essa incerteza. O algarismo dos décimos de segundo é estimado, portanto, significativo. Bom, então já está o ângulo definido. Aí vamos ver, então, na estação total, que estação total permite essa visão. A estação total, então, ela deve ter um ângulo vertical, lá nas especificações dela, um ângulo vertical, a precisão do ângulo vertical, então, dessa ordem, 2 segundos. É só chegar no catálogo do fabricante e observar essa estação total. É preciso também ver a questão da distância. Se for usado o Wild T2, então essa medida de distância tem que ser feita com outro aparelho, apartado do teodolito. Vai ser um distanciômetro eletrônico, e esse distanciômetro eletrônico, então, deverá ter uma precisão que garanta os centímetros. É só ver lá, por exemplo, ver se um tipo dele qualquer, do distanciômetro. Normalmente eles vêm com uma especificação
ele vem com a especificação assim, a precisão de medida linear, precisão da medida linear. Por exemplo, vem assim da ordem 3 milímetros, é tudo mais ou menos, né? Mais ou menos, 2 partes por milhão, 2 ppm, partes por milhão. Essa parte por milhão, podemos botar que são 2 milímetros por quilômetro. O quilômetro é 1 milhão de milímetros. Essa distância aproximada, nós já vimos, é de 5 quilômetros. Então essa medida de distância deverá ter a precisão de 3 milímetros mais, tomar tudo em módulo, né, para chegar lá, 2 milímetros vezes 2 partes por milhão, 2 milímetros por quilômetro, vezes lá a distância, que é 5 quilômetros. Quilômetro por quilômetro cai, essa precisão então ficaria 13 milímetros, 1,3 centímetros. Ponto. Então, com essa precisão, esse distanciamento eletrônico ele é compatível, é coerente com esse medidor de medida angular e será usado assim. Se for a estação total, analogamente, vai se ver para essa distância da ordem de 5 km, que aparelho vai ver. Então lá vai se ver o aparelho, vocês podem reparar lá entrando, e vai se ver que para essa distância é preciso usar 3 prismas. 3 prismas refletores para refletir a onda que vai, né? Essa onda que é colocada, ela tem um cone, né? Aqui assim estando a estação total, né? Ela forma um cone, ela não é uma reta. Então, ao chegar a 5 km, esse cone, né, vai ficar espalhado. Então é preciso uma área assim dada por três prismas para poder receber uma boa parte da energia e refleti-la de volta. Senão no sinal recebido ele fica muito fraco, não vai permitir uma precisão que nós queremos. Bom, então com isso já temos o medidor de distância e o medidor angular. É preciso lembrar também, é preciso que vocês se lembrem, que nessa medida da distância, se for esse caso do distanciômetro isolado, é preciso, lá no terreno, tomar a temperatura e a pressão, temperatura e pressão lá do meio ambiente, para poder se corrigir o efeito da refração na onda eletromagnética. Se for a estação total que for utilizada, vocês devem se preocupar ou devem verificar se nessa estação total tem o firmware, tem um pequeno hardware residente nela que vai permitir automaticamente, introduzindo-se ou ele próprio tendo sensores, provavelmente os mais modernos têm sensores que medem temperatura seca, temperatura úmida, pressão, e permite então corrigir o efeito da refração. Eles fazem essa correção, nós já vimos naquela aula de medidor eletrônico de distância, esses medidores eletroópticos, pela fórmula de Sears e Barrel, lá da física. Então ele faz isso direitinho. E leva-se lá as miras, leva no caso, se for feito o sinal com prisma, vai ser feito lá o prisma. Então lá no campo, isso é antes de ir ao campo. E chegando no campo, lá no campo, vai se verificar se aquilo que nós imaginamos ser possível feito naquele planejamento preliminar do gabinete, se aquilo é factível. Então nós fazemos aquele reconhecimento de área do ponto A, do ponto B, vemos a intervisibilidade, vamos ver lá no ponto B se aquele sinal que nós vamos colocar é possível, ou se é preciso limpar o terreno, fazer um desmatamento, ou usar um outro tipo de sinal. É preciso também fazer uma
uma descrição do itinerário, essa equipe que vai fazer esse reconhecimento, fazendo uma descrição do itinerário, porque nem sempre a própria equipe que vai lá nessa primeira fase fazer o reconhecimento no terreno é aquela que depois vai medir. Então faz-se uma descrição do itinerário, coloca-se fotografias para ilustrar, de tal maneira que alguém, outro operador que não esteve na região, com aquela ficha de descrição, ele chega lá. Lá na DHN, essa ficha de descrição do itinerário é a chamada F21. F21 é ficha de descrição da estação. É muito importante isso. E é preciso também reparar, no caso se for distanciômetro com essa onda eletromagnética, que não há ali na região nada que tenha uma irradiação, uma frequência próxima daquela que se está trabalhando. É preciso ver se não há rochas nuas ou edificações, alguma coisa lá que irradie calor, de tal maneira que vai acarretar ali uma refração horizontal que vai afetar o trabalho. Então isso tudo é feito nesse reconhecimento. E isso tudo sendo feito direitinho, aí se faz a materialização do ponto B, o ponto A também é materializado, e nesse ponto B, já fez a descrição, essa equipe pode fazer um monumento de concreto aqui, justamente encravado no solo, para que depois a outra equipe vá, ou ela própria, e faça todas essas medições, pegando todos esses dados para depois no próprio campo, é preciso fazer cálculos preliminares no campo, então, que seria também uma etapa de gabinete, de tal maneira que se alguma coisa não saiu certo, né, fazer esse controle, faz uma remedição ali mesmo. Não precisa vir para a sede para depois voltar lá, porque às vezes o trabalho é 400, 500 quilômetros ou mais da sede. Isso fica muito caro. Então é preciso fazer esse controle lá e faz isso direitinho. Então levantados os dados para ter essa precisão do ponto A, vai-se no gabinete chegar ao resultado final. Esse trabalho de gabinete vamos ver na próxima aula. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.